Olá pessoal, beleza? Agora eu vou gravar uma série de vídeos aqui sobre o conceito de exergia e eu vou passar para vocês. Vou começar aqui sobre esse conceito de exergia. Eu vou falar sobre. Bom, tem que primeiro motivar o estudo, né? Tem que entender por que a gente estuda exergia. Ela é parte da termodinâmica, vem lá dos conceitos que a gente fala na segunda lei da termodinâmica. E eu, quando eu estava preparando o material de exergia, eu fui lá e comentei com um amigo meu, que ele é engenheiro, formou, né, comigo lá no doutorado, e ele trabalhou um tempo na NASA, né, na NASA JPL, que é o Jet Propulsion Laboratories, que é aquele que faz os robôs, né, que vão para Marte, essas coisas assim, que vai assim, as sondas que vão ao redor de Saturno. Né, esse laboratório faz isso, ele não trabalha necessariamente com isso, que ele trabalhou lá quando ele era mais novo, mas agora. Mas eu falo que é um engenheiro, você fala, engenheiro da NASA, pô, ele trabalhou lá na JPL. E ele. Esse cara eu tava comentando com ele sobre o conteúdo de termodinâmica que eles veem lá fora, na graduação mesmo, assim, sabe? O que eles viam, né? Se viam exergia, se viam energia, entropia, segunda lei, primeira lei, ciclo, essas coisas todas. E aí ele foi respondendo pra mim e falou assim, no final eu falei, ah, e exergia, vocês veem? Ele respondeu pra mim, honestamente, ninguém sabe o que é exergia. Achei ótimo, né? Porque você é um cara, é uma referência pra mim, né? Um cara assim, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, os grandes amigos que eu tenho lá fora. E ele mesmo falou, pô, exergia, você deixa pra lá. Mas exergia é um negócio importante, tá? Eu vou ensinar pra vocês, vão ver qual é a importância da exergia aí. Para que a gente precisa de exergia? Por que a gente precisa estudar exergia? Bom, eu vou começar com um exemplo. Um exemplo bem básico. Vamos supor que eu tenho aqui esse cilindro, ele tem ar, ele está a pressão de 10 bar e tem a temperatura de 25 graus Celsius. Esse cilindro aqui, qual é a capacidade desse sistema que eu tenho aí agora, a massa de ar que está ali dentro dela gerar trabalho? A gente sabe, normalmente? Bom, vai depender de onde ele está, né? Assim, se esse cilindro por si só, ele pode falar, se eu abrir ali agora essa tampa e fizer uma conexão de ar para fora dela, o que vai acontecer? Esse ar vai sair, mas e se ele não sair? O que vai acontecer? O que pode acontecer que ele não sairia? Na verdade, depende de algumas coisas. Né? Se a gente considerar então esses dois sistemas aqui também, por exemplo, o sistema que tem ar a 10 bar e 25 graus Celsius, um sistema que tem uma temperatura mais alta de 250 graus Celsius e uma pressão atmosférica de 1 bar. Qual deles que vai gerar mais trabalho? Como é que eu vou saber? Bom, deixa eu escrever aqui para vocês, a gente vai começar a dialogar sobre isso. Né? Vamos supor então que esse primeiro sistema aqui, ele tá lá numa salinha, né? Tá dentro de uma sala. Nessa salinha tá aqui, ó. Esse sisteminha, eu tenho aqui nele uma pressão, sei lá, ao redor desse sistema aqui, eu vou ter lá uma pressão aqui, uma pressão de 1 bar. Pressão igual a 1 bar. E eu tenho essa temperatura igual, a temperatura dele é igual, a temperatura igual a 25 graus Celsius. Nesse caso aqui eu sei que se eu abrir essa tampa, o ar que está dentro ali, por estar com a pressão maior, vai empurrar o ar de fora, né, e vai gerar e vai ter a capacidade de gerar trabalho. Mas se aqui dentro eu tivesse com 10 bar, eu não conseguiria mais, né? Se tivesse com 10 bar, que morreu. Eu não consigo mais gerar trabalho. Estou com a mesma pressão da pressão ambiente. Na hora que eu abrisse essa garrafa, eu estaria em equilíbrio. Não teria nada aconteceria. Igualmente, nesse sistema aqui, ó, pegar uma outra região aqui para esse sistema. Nesse sistema aqui, eu vou até botar lá quadriculado também. Ó, pá, salvar assim, e eu vou botar aquele como dashed. Nesse outro sistema aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho uma pressão de 1 bar e ao redor dele, se eu tivesse, sei lá, a mesma pressão de 1 bar, eu tenho aqui essa temperatura igual a, vou botar é, 25 graus Celsius, 25 graus Celsius. Aí eu teria essa energia interna que eu tenho ali dentro do meu cilindro, ela é maior do que a energia externa, acabaria gerando esse trabalho para fora, né? Essas moléculas estariam mais energizadas, elas sairiam para fora e acabariam entrando em equilíbrio no final a uma temperatura intermediária. Mas se eu tivesse aqui em cima, por exemplo, uma certa pressão que não fosse de 1 bar, se ela fosse uma pressão menorzinha, se ela fosse uma pressão aqui, ó, vou botar aqui do lado como é, 0,1 bar, e aqui eu tivesse os mesmos 250 graus Celsius, o que aconteceria? Eu teria uma pressão maior agora, né? Dentro, e essa pressão também causaria o mesmo sentido de empurrar esse ar para fora. Só que eu poderia ter um caso que fosse isso daqui, ó. Eu tiro essa pressão. Agora eu vou considerar que eu tenho, na verdade, uma pressão de 10 bar. Para esse caso, que agora tem uma pressão de 10 bar, com essa temperatura de 250. As temperaturas estão em equilíbrio, mas a pressão de fora é maior que a de dentro. Ou seja, quando eu abrir essa garrafinha aí que eu tenho essa quantidade de ar lá dentro, o trabalho vai ser para dentro. O ar de fora vai empurrar o trabalho, vai empurrar o fluido, né, para dentro da garrafa. Então, o que a gente conclui disso aqui? Que essa quantidade de trabalho que você consegue realizar, ela não depende só do seu sistema. Eu posso estar falando, até cancelar aqui a minha câmera, né, que ela já travou, eu posso até considerar que ela depende
só do meu sistema e falar que, por exemplo, o meu trabalho depende só da quantidade de ar que eu tenho aqui dentro, mas não é a realidade. A realidade que acontece é que depende não só do sistema que eu estou olhando. Por exemplo, deixa eu pegar um caso aqui que tem uma reação química, por exemplo. Eu tenho um cilindro agora, tem CH4. Para quem não sabe, esse cilindro aqui é CH4, se eu abro ele, conecto ele com uma tubulação de oxigênio, ele entra em combustão espontânea. E isso aqui vai gerar uma combustão espontânea que gera CO2, né? CO2 mais uma quantidade de energia também. Ou seja, isso aqui é importante, vai acabar gerando essa reação química, gera bastante energia. Agora, se eu coloco essa caixa aqui num reservatório dentro de uma sala, e essa sala tem O2, eu começo a queimar, dentro de um certo tempo, essa quantidade de O2 que eu tenho aqui no ambiente, ela vai diminuir, vai virar só CO2, então eu não consigo mais realizar trabalho. Mesmo que eu tenha um reservatório imenso, gigantesco de CH4, eu continuo fornecendo CH4, só que agora o meu sistema, o meu ambiente externo tem só O2, eu não consigo mais gerar trabalho a partir daquilo. Então, essa reação, essa capacidade que eu tenho de gerar trabalho, ela depende não só do meu sistema em si, ela depende do ambiente que está ao redor. Se o ambiente externo é composto majoritariamente por CH4, também não vai haver combustão, ou se for composto até por CO2 também, né? CH4 ou se eu já tiver queimado, já tiver um monte de CO2 nesse ambiente, eu não consigo mais gerar esse processo de combustão. Então podemos dizer que a capacidade ou o potencial de gerar trabalho, ela é uma propriedade do sistema, ela depende do sistema, mas ela não depende só do sistema, ela depende da combinação sistema-ambiente. Isso aqui, ó. Ou seja, como é que o meu sistema está desequilibrado com o ambiente. À medida que eu vou variando essa capacidade de gerar trabalho, eu começo a entrar em equilíbrio com o ambiente. É isso que a gente está vendo nesse gráfico aqui, ó. Você tem um estado 1, que é um estado de desequilíbrio. Esse aqui é um estado onde eu tenho uma certa propriedade. Eu estou no estado em que ele tem um desequilíbrio com o ambiente. Desequilíbrio. E a partir do momento que eu... o livro que é o acento aqui. E a partir do momento que eu vou realizando, trocando essa energia ali dentro do meu sistema, e vai realizando um certo trabalho, vamos supor que eu realizo um trabalho igual Carnot, o melhor trabalho possível. E nesse trabalho de Carnot que eu estou fazendo, que é um trabalho irreversível, ele vai sair de 1 e ir até 2, onde 2 é justamente o estado de equilíbrio termodinâmico. Eu estou em equilíbrio com o meu ambiente. E se eu estou em equilíbrio com o meu ambiente, eu não consigo mais gerar trabalho. Então, o meu sistema ele tem uma certa quantidade máxima de trabalho que eu consigo fazer e ela existe porque eu estou desequilibrado, porque eu tenho um certo shift aqui, ó. Eu tenho um desequilíbrio entre o meu estado de equilíbrio termodinâmico e o meu estado inicial. A partir do momento que eu vou realizando o trabalho, ele vai marchando aqui, ó, de cima, desse 1 até aqui embaixo, ele chega no estado de equilíbrio, acabou. Na hora que eu chegar no estado 2, eu estou em equilíbrio com o ambiente, eu não consigo mais gerar trabalho. E esse ambiente, essa região de equilíbrio termodinâmico, é o que a gente chama de estado morto. Esse estado morto ele depende de como você vai definir ele. É um sistema que a gente pode falar que é um sistema de grande dimensão, ele é uniforme em temperatura e pressão. E é o que normalmente a gente fala de meio ambiente, condições ambientes, estado de referência de exergia, condições normais de temperatura e pressão. Às vezes eu falo, olha, chegou nesse estado que eu não consigo mais realizar trabalho, chegou num estado que está em equilíbrio com o ambiente, não consigo mais gerar nenhum trabalho a partir disso. E a definição de exergia ela surge disso daí, ó. Exergia não é energia, não é entropia, a exergia é a máxima quantidade de energia mecânica útil que pode ser obtida de um sistema. O restante sendo inevitavelmente perdido devido às implicações da segunda lei da termodinâmica. Quando você olha para um reservatório, que eu vou tirar um pouquinho o foco para a gente poder ver, olha só. Vamos supor que eu tenho lá um reservatório quente. Qual que é a exergia, o conteúdo exergético desse meu reservatório quente aqui, ó? Eu sei ele de cara. Bom, se eu quiser, por exemplo, trocar calor, vamos supor que eu estou lá no motor de aeronave, por exemplo, ele vai gerar aquele processo de combustão e depois vai jogar o ar ainda aquecido, ele joga para fora, né? Joga, desperdiça esse ar para fora depois da turbina. Ele está fazendo esse processo aqui, ó, processo aqui de cima. Ele tira um calor da combustão, gera uma quantidade de trabalho na turbina e joga um pouco para fora, que é o ar que ainda está aquecido, mas ele não é mais aproveitado e vai para fora do sistema, né? Vai ser jogado fora os gases resultantes da combustão. Mas esses gases ainda têm uma quantidade de energia. Eu poderia aproveitar eles de alguma forma, né? No caso do motor de aeronave eu não aproveito, eu simplesmente jogo esse calor todo para fora, essa energia toda que está dentro ali para fora. Mas se eu conseguisse de alguma forma ainda pegar essa energia que eles têm, ainda reaproveitar através de um ciclo de Carnot, por exemplo, até que ele chegasse a uma condição ambiente, uma condição onde ele não pode mais realizar trabalho. Eu posso setar essa condição com a condição de temperatura e pressão já na atmosfera, né, aqui na região ao nível do mar, por exemplo. Se eu ainda poderia tirar esse gás que sai da combustão, sai da turbina e ainda utilizar ele para gerar um pouco de trabalho, poderia. Se eu usasse um ciclo de Carnot, tiraria
uma quantidade de trabalho aqui dele, ou seja, eu acabaria tirando aqui, ó, um trabalho desse meu reservatório frio. Ou seja, eu ainda tenho uma quantidade de energia aqui que eu poderia aproveitar, que eu não estou aproveitando. Um reservatório quente, se eu quiser saber qual é a quantidade de exergia que ele tem, eu vou lá, novamente o meu referencial é o ambiente. Eu consigo tirar uma energia igual à diferença dessas temperaturas aqui, ó, a quantidade que um ciclo de Carnot poderia realizar tirando de trabalho desse reservatório quente. Ou seja, a referência que eu tenho quando eu falo de um conteúdo exergético de um reservatório agora, não é mais a relação de um para o outro, como a gente fazia na eficiência, por exemplo, a gente faz aquela eficiência, a eficiência de Carnot, a gente simplesmente fala isso aqui, né? A eficiência de Carnot é igual a 1 menos o TC sobre TH, né? A gente fala isso para a eficiência de Carnot, mas para o reservatório, para conteúdo exergético é diferente, a referência não é mais uma referência fria ou quente, a referência é o ambiente. O reservatório, o conteúdo exergético do meu reservatório quente seria a mesma coisa que se eu colocasse um ciclo de Carnot para operar, para gerar potência a partir desse reservatório quente até chegar na temperatura ambiente. E eu também poderia fazer a mesma coisa para um reservatório frio, tirar energia, tirar potência mecânica desse ciclo a partir de um reservatório frio, porque ele ainda não está na condição ambiente. Você não pode passar da condição ambiente também, você não consegue ir abaixo dela, porque era a condição menor que você pode alcançar, né? Você poderia pensar que essa condição ambiente, se você tivesse essa condição, poderia ser até a condição de uma temperatura de 0 Kelvin, por exemplo. Se você pensar nessa condição de 0 Kelvin aqui, ó, qual que seria a eficiência do meu ciclo frio? Se eu pensar por Carnot, que ela seria igual a 1 menos a temperatura de 0 Kelvin sobre a temperatura de C. Imagina se fosse isso aqui, a temperatura de 0 Kelvin ela é simplesmente zero. Então você teria a maior eficiência térmica possível. Você alcançaria a eficiência se isso aqui tivesse, se o seu T0 fosse igual a 0 Kelvin, você vai realmente tirar a eficiência térmica igual a 1, que seria a maior eficiência térmica possível para um ciclo termodinâmico. Podemos fazer isso aí, mas normalmente não é, esse zero não é uma condição ambiente, nesse 0 Kelvin. Costuma ser uma condição de temperaturas ambientes, pressões ambientes e tal. Mas o que a gente conclui disso aqui é que o conteúdo exergético, X, eu vou chamar a exergia aqui de X, agora, né, durante as explicações, de um reservatório quente ou frio equivale ao trabalho que é produzido por uma máquina reversível, isto é, sem reversibilidades, com a máquina de Carnot que opera entre a fonte e o ambiente. É isso aqui, ó. Se eu tenho um reservatório frio, eu quero saber qual que é a possibilidade, o trabalho máximo que eu consigo tirar desse reservatório frio, eu penso em um ciclo de Carnot que operaria desse reservatório frio até o T0, que seria o meu estado morto. A quantidade de potência que eu consigo tirar disso é a potência máxima que eu consigo tirar. É exatamente a minha exergia, o conteúdo exergético do meu reservatório frio. Ou então eu faço a mesma análise análoga para o reservatório quente. Eu penso que eu vou botar um ciclo de Carnot entre o reservatório quente e o reservatório da temperatura ambiente ou do meu estado morto. Penso um ciclo de potência de Carnot, quanto de trabalho que ele tirar, é exatamente a potência máxima que eu consigo tirar desse ciclo quente. Beleza? Fica aí essa definição. E agora depois a gente vai para o próximo vídeo.